Você já se sentiu cansado, desanimado, com a sensação de que a vida parece avançar mais rápido para outras pessoas do que para você? Como se algumas histórias simplesmente fluíssem. Oportunidades aparecem. Caminhos se abrem. Enquanto a sua vida parece andar mais devagar, ou até ficar parada por muito tempo no mesmo lugar. Essa sensação é mais comum do que parece. Muita gente vive isso em silêncio. Observa amigos prosperando. Observa pessoas crescendo profissionalmente. Observa relacionamentos acontecendo. E inevitavelmente surge uma pergunta difícil. Por que parece que para algumas pessoas as coisas acontecem e para mim não? Em algum momento, muitas pessoas começam a suspeitar de algo ainda mais doloroso. Talvez eu não mereça. Talvez exista algum bloqueio em mim. Talvez exista algo errado comigo. Essa ideia pode se instalar de forma tão silenciosa que passa a acompanhar a pessoa por anos. Ela continua tentando. Continua desejando uma vida diferente. Mas no fundo carrega uma dúvida persistente. Será que eu realmente mereço viver aquilo que eu desejo? Esse tipo de dúvida corrói a confiança e lentamente transforma desejo em frustração. Mas talvez exista um erro profundo nessa pergunta. Talvez a vida nunca tenha funcionado com base em merecimento. Talvez a realidade não esteja respondendo ao quanto alguém merece. Talvez ela esteja respondendo a outra coisa. Algo muito mais mecânico. Muito mais silencioso. Muito mais presente no dia a dia de qualquer pessoa. Padrões. Padrões de percepção. Padrões de comportamento. Padrões internos que se repetem todos os dias, muitas vezes sem que a própria pessoa perceba. Se isso for verdade, então a história muda completamente. Porque o problema deixa de ser uma questão moral. Deixa de ser uma questão de sorte. E passa a ser uma questão de funcionamento. Como alguém pensa. Como alguém percebe o mundo. Como alguém reage. Como alguém se posiciona diante das oportunidades que aparecem. Essa mudança de perspectiva pode ser desconfortável no início. Mas ela também pode ser libertadora. Porque se a realidade responde a padrões, então padrões podem ser compreendidos. E padrões podem ser transformados. E isso muda completamente a forma como alguém olha para a própria vida. Talvez o problema nunca tenha sido falta de merecimento. Talvez o problema seja simplesmente não ter entendido ainda como a realidade realmente responde às nossas ações, percepções e estados internos. Se essa reflexão inicial já provocou alguma ideia em você, curta este vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão tentando compreender melhor como a vida realmente se organiza. Existe uma experiência humana que quase ninguém gosta de admitir. A sensação de estar ficando para trás. Ela não aparece de forma dramática. Geralmente surge de forma silenciosa. Às vezes acontece quando alguém abre uma rede social e percebe quantas pessoas parecem estar avançando na vida. Promoções, viagens, relacionamentos, projetos novos, ou simplesmente aquela impressão de que tudo parece estar acontecendo para todo mundo. Menos para você. Outras vezes essa sensação aparece em momentos muito simples. Uma conversa entre amigos, um encontro de família, ou até um momento de reflexão sozinho, quando a pessoa percebe que imaginava estar em um lugar diferente da vida naquela altura do tempo. É nesse ponto que muitas pessoas começam a fazer comparações. E comparação é um terreno perigoso. Porque cada história tem ritmos diferentes. Cada trajetória tem contextos diferentes. Mesmo assim, a mente humana insiste em buscar respostas. Por que parece que para algumas pessoas as coisas fluem com mais facilidade? Por que algumas oportunidades parecem surgir naturalmente para certos indivíduos? E lentamente começa a nascer uma hipótese silenciosa. Talvez exista algo especial nessas pessoas. Talvez elas tenham algum tipo de vantagem. Talvez sejam mais talentosas, mais inteligentes, mais preparadas. Mas quando observamos a realidade com mais atenção, percebemos algo curioso. Nem sempre essas hipóteses se confirmam. Muitas vezes vemos pessoas extremamente capazes permanecendo anos presas no mesmo lugar.
enquanto outras, aparentemente comuns, encontram caminhos inesperados e começam a avançar. Isso cria uma sensação ainda mais confusa, porque parece que não existe lógica. E quando a mente humana não encontra lógica, ela cria explicações emocionais. Uma das mais comuns é a ideia de merecimento. A pessoa começa a pensar que talvez não tenha feito o suficiente, talvez não tenha se esforçado o bastante, talvez não seja digna das oportunidades que deseja viver. Esse pensamento pode parecer inocente no começo, mas ele carrega um peso enorme, porque transforma a realidade em um julgamento constante. Cada dificuldade passa a ser interpretada como um sinal de incapacidade. Cada atraso passa a ser interpretado como prova de insuficiência. E pouco a pouco, a pessoa começa a carregar uma espécie de fadiga emocional. Ela continua tentando, continua desejando mudanças, mas já não tem a mesma convicção de antes. É como se algo dentro dela começasse a duvidar da própria possibilidade de viver aquilo que deseja. O problema é que essa explicação, a ideia de merecimento, pode ser profundamente enganosa, porque a realidade raramente funciona como um tribunal moral. Ela não distribui oportunidades como recompensa por virtudes. Ela responde de formas muito mais práticas, muito mais estruturais e muitas vezes muito mais previsíveis do que imaginamos. Talvez por isso valha a pena fazer uma pergunta diferente. Uma pergunta que quase ninguém faz quando tenta entender a própria vida. E se o problema nunca tiver sido merecimento? E se a verdadeira questão estiver escondida em algo muito mais simples, nos padrões que uma pessoa sustenta todos os dias, enquanto atravessa a própria realidade? A ideia de merecimento é extremamente sedutora. Ela parece justa. Ela parece lógica. Ela sugere que o mundo funciona como uma espécie de sistema de recompensa moral. Quem faz o bem, quem se esforça, quem deseja com sinceridade, eventualmente será recompensado. Mas quando observamos a vida real com mais honestidade, percebemos algo desconfortável. A realidade raramente funciona dessa forma. Pessoas generosas enfrentam dificuldades. Pessoas talentosas passam anos invisíveis. Pessoas extremamente dedicadas continuam tentando, sem ver os resultados que imaginavam. Ao mesmo tempo, também vemos o contrário. Indivíduos comuns, às vezes até despreparados, encontrando oportunidades, construindo caminhos e avançando de forma aparentemente rápida. Essas contradições costumam gerar frustração, porque desafiam uma crença silenciosa que muita gente carrega, a ideia de que a vida deveria recompensar quem merece. Mas talvez a realidade não opere nesse tipo de lógica. Talvez ela não esteja avaliando quem merece ou quem não merece. Talvez ela esteja simplesmente respondendo a outra coisa. Padrões. Padrões de comportamento. Padrões de percepção. Padrões de reação diante das situações. Se isso for verdade, então a pergunta muda completamente. Deixa de ser: eu mereço viver aquilo que desejo? E passa a ser algo muito mais prático. Que tipo de padrão estou sustentando enquanto atravesso a minha própria vida? Essa mudança de pergunta pode parecer simples, mas ela desloca completamente o centro da reflexão, porque tira a pessoa de um julgamento moral, mereço ou não mereço, e coloca-a na atenção em algo muito mais observável. Funcionamento. Como alguém percebe oportunidades, como reage diante de riscos, como se posiciona diante de desafios, como interpreta as situações que aparecem no caminho. Esses elementos formam um padrão invisível, um padrão que vai se repetindo dia após dia. E quando um padrão se repete por tempo suficiente, ele começa a produzir consequências. Essas consequências muitas vezes parecem destino, mas na verdade, podem ser apenas a continuação de um funcionamento interno que nunca foi questionado. Esse ponto é importante porque ele retira um peso emocional enorme da história. Se a vida não funciona como um julgamento moral, então o problema não é que alguém seja indigno. O problema pode ser simplesmente que certos padrões internos continuam produzindo os mesmos resultados.
E quando padrões permanecem iguais, resultados tendem a permanecer semelhantes também. Isso não significa que mudar seja simples. Padrões são profundamente enraizados. Eles são formados por hábitos mentais, crenças, percepções e comportamentos que foram repetidos por anos. Mas compreender que a realidade responde mais a padrões do que a merecimento já cria uma mudança importante de perspectiva, porque abre uma possibilidade. Se padrões podem ser observados, então padrões também podem ser transformados. E talvez seja exatamente aí que começa uma das reflexões mais interessantes sobre como a vida realmente se organiza. Existe uma perspectiva interessante que aparece tanto na ciência quanto na filosofia quando tentamos entender a natureza da realidade. A ideia de que aquilo que chamamos de matéria, tudo o que vemos, tocamos e experimentamos, é, em última instância, uma organização de energia. No início do século XX, quando Albert Einstein apresentou a famosa relação entre energia e matéria, ele ajudou a consolidar uma compreensão que mudou profundamente a forma como olhamos para o universo. Matéria não é algo completamente sólido e separado da energia. Ela é, na verdade, uma forma organizada dela. Se ampliarmos essa visão, algo curioso aparece. O corpo humano também é um sistema energético em constante atividade. Bilhões de células trocando sinais. Atividade elétrica no cérebro. Comunicação química em todo o organismo. Um fluxo contínuo de informação e energia que mantém o corpo funcionando. Isso significa que cada ser humano não é apenas alguém que observa a realidade. Cada pessoa é também um sistema ativo dentro dela. Nós estamos constantemente emitindo sinais. Estados emocionais. Estados mentais. Estados fisiológicos. Esses estados influenciam como percebemos o mundo, como reagimos às situações e como nos posicionamos diante das experiências que aparecem. Alguns pensadores que exploraram essa relação entre consciência e realidade sugeriram algo ainda mais provocativo. O físico David Bohm, por exemplo, defendia que a realidade pode ser compreendida como um processo profundamente interconectado, onde observador e ambiente não estão totalmente separados. Nikola Tesla também costumava afirmar que, para entender melhor o universo, seria necessário pensar em termos de energia, frequência e vibração. Essas ideias, quando interpretadas de forma exagerada, às vezes são usadas para criar explicações místicas simplificadas. Mas se olharmos para elas de forma mais cuidadosa, podemos extrair uma reflexão interessante. Talvez o ser humano não seja apenas alguém que reage ao mundo externo. Talvez cada pessoa esteja participando continuamente da realidade através dos estados que sustenta. Estados internos não ficam apenas dentro da mente. Eles se manifestam em comportamentos, postura, tom de voz, expressões, decisões, forma de reagir diante de oportunidades ou desafios. E esses comportamentos influenciam diretamente o tipo de experiência que começa a se formar ao redor de alguém. Isso nos leva a uma pergunta curiosa. Se o ser humano está constantemente emitindo estados internos que se transformam em comportamentos e decisões, qual é o papel do desejo nesse processo? Porque desejar algo parece natural. Todo mundo deseja mudanças. Deseja crescimento. Deseja prosperidade. Deseja viver experiências diferentes. Mas existe um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido quando falamos sobre desejo. Dependendo da forma como ele é vivido internamente, o desejo pode carregar algo implícito. Uma sensação silenciosa de ausência. E quando essa sensação se torna dominante, ela pode começar a influenciar profundamente a forma como alguém percebe e reage à própria realidade. Talvez seja exatamente aí que surge um dos paradoxos mais interessantes quando falamos sobre transformação pessoal. Desejar algo parece natural. Desde muito cedo aprendemos que é normal querer melhorar de vida, conquistar estabilidade, construir relações significativas, alcançar objetivos. O desejo, em si, não é um problema. Ele é muitas vezes o primeiro movimento de qualquer transformação.
Mas existe um detalhe curioso que quase nunca é discutido com profundidade. A forma como o desejo é vivido internamente pode carregar uma mensagem silenciosa. Quando alguém diz para si mesmo, "Eu quero prosperidade", essa frase parece positiva, mas ela também pode conter um significado implícito. "Eu ainda não tenho prosperidade." Quando alguém repete constantemente, "Eu quero uma vida melhor", existe, escondido dentro dessa frase, um estado emocional que pode estar sendo reforçado. A sensação de que aquilo ainda está distante, de que aquilo ainda não faz parte da realidade presente. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas ele influencia profundamente o funcionamento psicológico de uma pessoa. Porque o cérebro humano opera a partir de estados predominantes. Ele organiza percepção, decisões e comportamentos com base naquilo que a pessoa sente de forma mais constante. Se o estado predominante é o da ausência, a sensação de que algo importante ainda não existe na própria vida, esse estado começa a orientar muitas escolhas. A pessoa passa a observar o mundo a partir de uma lógica de escassez, passa a perceber mais facilmente aquilo que falta, passa a reagir com cautela diante de oportunidades, passa a duvidar mais das próprias possibilidades. Isso não acontece porque o universo esteja negando algo. Acontece porque o estado interno influencia diretamente a forma como alguém interpreta e reage às situações. Aqui aparece um dos paradoxos mais interessantes quando falamos sobre transformação pessoal. Desejar algo intensamente pode, em alguns casos, reforçar exatamente a identidade que mantém a pessoa distante daquilo que ela deseja. Porque o desejo repetido pode manter viva a sensação de falta. E a sensação de falta tende a produzir comportamentos coerentes com essa identidade. Por outro lado, existe um movimento diferente que algumas pessoas relatam quando começam a viver mudanças importantes na própria vida. Em determinado momento, elas deixam de se relacionar com aquilo que desejam apenas como algo distante. Começam a se relacionar com essa possibilidade como algo que já está em construção. A forma de pensar muda. A forma de se posicionar muda. A forma de reagir diante das oportunidades muda. E pouco a pouco, surge uma sensação interna diferente. Não é mais apenas um desejo. É a percepção de que um caminho começou a ser construído. Essa mudança de estado não transforma a realidade instantaneamente, mas ela altera profundamente a forma como alguém participa da própria vida. E quando a participação muda, as experiências que começam a surgir também podem mudar. Talvez seja exatamente aí que entra um dos elementos mais importantes quando falamos sobre mudança real. Não apenas desejar algo, mas compreender qual estado interno está sendo sustentado enquanto esse desejo existe. Quando começamos a olhar para a vida através dessa lente, algo interessante aparece. A realidade deixa de parecer um conjunto de acontecimentos aleatórios e começa a revelar uma certa lógica, uma lógica baseada em padrões. Padrões de percepção, padrões de comportamento, padrões de reação diante das situações que aparecem. A psicologia já observa há muito tempo que o ser humano não reage à realidade de forma neutra. Cada pessoa interpreta o mundo a partir de filtros internos. Esses filtros são formados por crenças, experiências anteriores, emoções recorrentes e pela forma como alguém se acostumou a pensar sobre si mesmo e sobre a vida. Esses filtros moldam aquilo que chamamos de percepção. E percepção molda decisões. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação. Uma interpreta aquilo como um risco, a outra interpreta como uma oportunidade. A primeira hesita. A segunda experimenta. A primeira recua. A segunda explora. Com o passar do tempo, essas pequenas diferenças de comportamento começam a produzir trajetórias completamente diferentes. É assim que padrões começam a construir realidades. Não porque o universo esteja premiando ou punindo alguém, mas porque comportamentos repetidos inevitavelmente produzem consequências. Uma pessoa que vive em estado constante de dúvida tende a agir com mais cautela. Uma pessoa que sustenta um estado interno de confiança
tende a explorar mais possibilidades. Essas escolhas, repetidas ao longo de meses e anos, começam a moldar o tipo de experiências que cada indivíduo encontra no caminho. Esse processo é muito mais mecânico do que muitas pessoas imaginam. Ele não depende de sorte, nem de merecimento. Depende principalmente da coerência entre estado interno e comportamento. E é exatamente por isso que algumas mudanças na vida parecem começar de dentro para fora. Quando o estado interno muda, a percepção muda. Quando a percepção muda, novas possibilidades começam a ser percebidas. Quando novas possibilidades são percebidas, novas decisões começam a ser tomadas. E novas decisões, inevitavelmente, produzem novos resultados. É nesse ponto que muitas pessoas descrevem uma sensação curiosa. A impressão de que as coisas começaram a acontecer. Como se algumas oportunidades simplesmente surgissem de repente. Mas na maioria das vezes o que mudou primeiro não foi o mundo externo. Foi o padrão interno que passou a orientar as decisões. Essa mudança de padrão pode parecer pequena no início. Mas quando ela é sustentada por tempo suficiente, ela cria um efeito acumulativo poderoso. Pequenas decisões diferentes, pequenas interações diferentes. Pequenos movimentos que começam a apontar em outra direção. E lentamente a realidade começa a refletir esse novo padrão. Se essa reflexão faz sentido para você, e você acredita que mais pessoas deveriam pensar sobre isso, compartilhe este vídeo. Talvez alguém que você conhece esteja exatamente no ponto de perceber que muitas mudanças começam nos padrões silenciosos que sustentamos todos os dias. Existe um momento curioso no processo de mudança pessoal que muitas pessoas descrevem de forma muito parecida. Elas dizem algo como: de repente as coisas começaram a acontecer. Um contato aparece, uma oportunidade surge. Uma ideia que antes parecia distante começa a parecer possível. Para quem observa de fora, isso pode parecer coincidência, ou até sorte. Mas quando a própria pessoa olha para trás com mais atenção, muitas vezes percebe algo interessante. O mundo externo não mudou primeiro. O que mudou primeiro foi o estado interno. Antes disso, a pessoa podia até desejar mudanças, mas havia uma sensação predominante de dúvida, de distância, de incerteza. Era como se aquilo que ela queria viver estivesse sempre em algum lugar no futuro, mas não no presente. Quando esse estado começa a mudar, algo diferente acontece. A pessoa começa a se relacionar com aquilo que deseja de uma maneira menos distante. Não é mais apenas um desejo. Passa a ser uma direção, uma construção. Algo que começou a fazer parte da forma como ela pensa sobre a própria vida. Essa mudança parece sutil, mas tem efeitos profundos. Quando alguém começa a se sentir internamente como alguém que está caminhando naquela direção, algumas coisas mudam automaticamente. A forma de falar muda, a postura muda, as decisões começam a refletir mais clareza. O olhar começa a se abrir para possibilidades que antes passavam despercebidas. A pessoa passa a agir de maneira um pouco mais coerente com aquilo que deseja viver, e esse comportamento cria interações diferentes com o ambiente. Conversas diferentes começam a acontecer, ideias começam a surgir, caminhos começam a aparecer. É nesse ponto que muitas pessoas têm a sensação de que o mundo mudou de repente, mas na verdade o que aconteceu foi algo mais simples. O padrão interno começou a se alinhar com uma nova direção. E quando esse alinhamento acontece, o comportamento também muda. Pequenas decisões passam a ser tomadas de forma diferente. E essas pequenas decisões, repetidas ao longo do tempo, começam a produzir experiências diferentes. Isso não significa que a vida se torna perfeita, nem que desafios desaparecem. Mas significa que a pessoa deixou de funcionar a partir do mesmo padrão que produzia os mesmos resultados. Ela começou a operar a partir de outro estado. E esse estado começa a influenciar tudo. Percepção, ação, interações, escolhas. É por isso que muitas mudanças importantes parecem começar dentro da própria pessoa. Não porque o mundo externo seja controlado por pensamentos, mas porque a forma como alguém participa da realidade
influencia profundamente os caminhos que começam a se abrir ao longo do tempo. Quando alguém começa a perceber que padrões internos influenciam profundamente a forma como a vida se organiza, surge uma pergunta inevitável. Se os padrões que sustentamos produzem resultados, então, como esses padrões podem ser transformados? Esse é um ponto importante porque muita gente acredita que mudança acontece apenas quando as circunstâncias externas mudam primeiro. Como se fosse necessário esperar que algo aconteça para então se sentir diferente. Mas em muitos processos de transformação pessoal, o movimento acontece no sentido inverso. Primeiro muda a forma como alguém se posiciona internamente. Depois começam a surgir novos caminhos externos. Isso acontece porque comportamento nasce de identidade. Uma pessoa sempre age de forma coerente com a forma como enxerga a si mesma. Se alguém se percebe como alguém limitado, inseguro ou incapaz de alcançar certos resultados, essa percepção inevitavelmente influencia suas decisões. Ela pode evitar algumas oportunidades, pode duvidar de algumas possibilidades, pode recuar diante de desafios que exigiriam uma postura diferente. Mas quando a percepção interna começa a mudar, o comportamento começa a se reorganizar também. É nesse ponto que surge uma prática muito simples, mas profundamente poderosa. A pergunta: como agiria a versão de mim que já vive essa realidade? Como essa pessoa pensaria? Como ela se posicionaria diante das situações? Que tipo de decisões ela tomaria? Essa reflexão não tem a ver com fingir ser alguém que não se é. Ela tem a ver com construir, pouco a pouco, um novo padrão interno. Porque novas realidades raramente são construídas pelos mesmos comportamentos que produziram a realidade atual. Se uma pessoa continua pensando, reagindo e decidindo exatamente da mesma forma de sempre, é muito provável que os resultados também continuem semelhantes. Transformação exige a construção gradual de um novo eu. Um novo conjunto de percepções. Um novo conjunto de respostas diante das situações. Novas formas de agir. Novas formas de interpretar desafios. Esse processo não acontece da noite para o dia. Ele é construído através de pequenas escolhas repetidas. Cada decisão diferente reforça um novo padrão. Cada comportamento alinhado com a direção desejada fortalece uma nova identidade. Com o tempo, aquilo que antes parecia um esforço começa a se tornar natural. O novo comportamento deixa de ser algo forçado e passa a fazer parte da forma como a pessoa se move pela vida. É nesse ponto que mudanças mais consistentes começam a aparecer. Porque agora existe coerência entre aquilo que a pessoa deseja viver e a forma como ela se posiciona diante da própria realidade. E quando essa coerência começa a existir, o caminho para novas experiências se torna muito mais provável. Talvez uma das ideias mais libertadoras que alguém pode compreender sobre a própria vida seja esta. A realidade não funciona como um tribunal. Ela não está avaliando quem merece ou quem não merece viver determinadas experiências. Ela responde, de forma muito mais simples e muito mais silenciosa, aos padrões que cada pessoa sustenta enquanto atravessa a própria vida. Padrões de percepção, padrões de pensamento, padrões de comportamento. Quando esses padrões se repetem por tempo suficiente, eles começam a moldar as escolhas que alguém faz. E escolhas moldam caminhos. Durante muito tempo, muitas pessoas tentam mudar apenas aquilo que está fora. Tentam mudar circunstâncias. Tentam mudar resultados. Tentam mudar acontecimentos. Mas ignoram algo fundamental: a forma como participam da própria realidade. E muitas vezes é exatamente aí que começa a virada. Quando alguém percebe que a pergunta principal talvez nunca tenha sido: por que minha vida não acontece como eu gostaria? Talvez a pergunta seja outra: que tipo de padrão eu tenho sustentado enquanto construo a minha vida? Essa mudança de pergunta tira a pessoa de um lugar de frustração e coloca em um lugar de responsabilidade. Não uma responsabilidade pesada, baseada em culpa, mas uma responsabilidade lúcida. A compreensão de que padrões podem ser observados, e tudo aquilo que pode ser observado
também pode ser transformado, não de forma instantânea, não através de desejos repetidos, mas através da construção contínua de novos estados internos, novas decisões e novos comportamentos. É assim que novas realidades começam a ser construídas. Pouco a pouco, escolha após escolha. Até que aquilo que antes parecia distante começa a se tornar parte da vida cotidiana. Talvez por isso algumas das mudanças mais profundas que alguém pode viver não começam quando o mundo externo muda. Elas começam quando a pessoa começa a se mover pela própria vida de uma forma diferente. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você e você quer continuar explorando ideias como essa com mais profundidade, inscreva-se no canal. Aqui, o objetivo não é oferecer promessas fáceis. É provocar consciência, porque muitas vezes aquilo que chamamos de destino é apenas o resultado dos padrões que escolhemos sustentar ao longo do tempo.